Oi pessoal, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está super presente no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo já passou por algumas das situações aqui. É você chegar atrasado no trabalho por conta de trânsito, e aí você passa por um congestionamento, e aí procura um motivo, olha para um lado, procura um motivo, um total de zero coisas. Já passou por isso? Ou então você saiu de um ambiente, enfim, de um estádio, de um shopping, alguma coisa assim, mas um ambiente que tenha muita gente saindo ao mesmo tempo, e aí você começa a ver que o esquema de transporte público naquele momento ali, para aquele evento, ele não atende a demanda. Já passou por isso? Já percebeu? Sabe, já chegou atrasado no trabalho por causa de congestionamento, ou trabalho, ou na escola, sabe? Várias coisas que causam, né, mudanças aí no nosso dia a dia, né? Bom, gente, o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre essas questões e o tema é mobilidade urbana. Você que é vestibulando, você que tá aí para fazer o Enem, esse tema, ele volta e me aparece na parte de geografia urbana, tá certo? Também relacionado com a parte ambiental, que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, ok? Vem comigo, porque sempre, galera, mas sempre é tempo de geografia. Vem! Bom, gente, mobilidade urbana é a capacidade, né, a forma, enfim, a capacidade de deslocamento populacional no espaço urbano. Seja esse deslocamento individual ou seja esse deslocamento coletivo, beleza? E esse deslocamento, gente, ele vai se dar através dos diferentes modais, né, através dos diferentes meios de transporte. Ônibus, metrô, carro, bicicleta, moto, tá certo? E algumas alternativas aí que a gente tem visto, né, exatamente como a questão da própria bicicleta e alguns lugares com patinetes elétricos e tal, que aqui no Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na parte do centro, vem sendo mais usado, né? O inchaço populacional, né, a questão do crescimento das cidades, do crescimento da urbanização, melhor dizendo, ele acaba que se torna um entrave para o desenvolvimento da própria mobilidade urbana, né? E como a gente tem uma população cada vez mais urbana, ou seja, cada vez mais concentrada em uma área menor, que são as cidades, a gente vai tendo aí uma necessidade, né, uma urgência muito grande na questão de reformas ligadas à mobilidade urbana. E quando a gente fala desse tipo de reforma, gente, vai muito além da questão única e exclusivamente de transporte, né? Mas sim uma questão do próprio planejamento da cidade para atender a demanda que é crescente, uma vez que a população ela sempre está crescendo. Então, se a gente tem uma população, as cidades cada vez mais inchadas, cada vez mais cheias de gente, as necessidades, obviamente, elas vão crescendo e necessita-se com isso de planejamentos e uma gestão que vá atender essas necessidades que estão sempre crescendo. Então, a gente fala de uma população que grande parte delas vive nas cidades. Ao mesmo tempo, a gente tem grande parte das cidades, principalmente as de médio e grande porte, elas não estão preparadas para atender essa demanda crescente, né? E é exatamente nessas cidades de média e grande porte que os maiores problemas de mobilidade urbana, eles aparecem, né? Eles estão mais presentes. E para a gente conseguir compreender como que isso ocorreu, né, é importante a gente voltar um pouco, né, dentro da própria geografia, e a gente falar sobre a questão da urbanização, claro, né, aqui falando bem resumidamente, é só alguns pequenos pontos, a gente falar da urbanização dos países considerados desenvolvidos e dos países, né, que são considerados aí em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Nos países desenvolvidos, a gente tem um processo de urbanização que ele é mais lento, é um processo de urbanização gradual que ocorre com mais planejamento. A gente tem um processo aí que vem junto, basicamente, da Revolução Industrial. Claro, não todos os países, não é generalizando, mas de um modo geral, os países desenvolvidos eles vão acompanhando as fases da Revolução Industrial. E as cidades elas vão crescendo a partir das indústrias.
Então, como a gente vai ter países, como a gente tem países que vão acompanhando o processo de desenvolvimento industrial, a urbanização desses países ocorre de uma maneira mais lenta, uma maneira mais gradual, ocorre uma urbanização mais desconcentrada, né? Não fica aquela urbanização presa somente naquele centro, naquele miolo do centro, mas sim uma urbanização mais desconcentrada, né? Que vai se espraiando para além dos domínios do centro. E uma perspectiva mais atual, a especulação imobiliária nos países desenvolvidos, ela ocorre principalmente nas áreas mais distantes do centro, né, nas áreas fora do centro. Diferentemente dos países aí que são considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde nesses países a gente tem uma urbanização muito mais rápida, uma urbanização que aconteceu de maneira desordenada, ou seja, não teve um planejamento para o crescimento dessas cidades, para o processo de urbanização, tá certo? E é aquilo, né? Vai mandar a questão do dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai morar perto das áreas de trabalho, vai morar mais próximo aos centros. E quem não tem, aqueles que têm um poder aquisitivo menor e tal, vão morar nas áreas mais distantes do centro. E aí a gente acaba vendo deslocamentos pendulares, né, migrações pendulares, ou seja, que a migração é realizada todo dia, né, de casa para trabalho, trabalho para casa. A gente começa a ver esses deslocamentos pendulares num tempo muito longo. Tem pessoas que levam 2 horas da sua residência até o seu local de trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ou seja, no dia ele perde 4 horas que ele poderia estar usando em qualquer outra coisa, inclusive trabalhando, né? Então, um ponto aqui que a gente já coloca é que a falta de mobilidade urbana, a falta de planejamento voltado para essa área, né, para a área de mobilidade urbana, ela traz prejuízos econômicos. Um outro ponto que a gente tem com relação a isso é o acesso à própria cidade, né? O direito à cidade, para usar o nome do livro do Henri Lefebvre. A questão da mobilidade urbana, ela vai refletir na cidade o acesso que a população tem a diferentes partes dessa cidade. E aí a gente começa a ver que nem toda a população tem acesso a toda a cidade. Olha, eu só acabei de comentar aqui que quando a gente teve o início do processo não iniciozinho lá atrás, primórdio, nada disso, mas quando a gente começou a ter o avanço da urbanização, a gente foi vendo que as populações que tinham maior poder aquisitivo foram se localizando próximo aos seus trabalhos, nas áreas do centro, enquanto as populações com menor poder aquisitivo foram sendo colocadas, vamos dizer assim, para áreas mais distantes do centro. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um caso muito específico, né, que ao mesmo tempo que a gente tem as áreas centrais, a gente tem também as áreas de comunidade, as áreas de favelas também no centro, o que mostra o resultado dessas disparidades sociais no meio urbano, né? Pessoas que talvez moravam mais distantes do centro, como fica cada vez mais inviável essa migração pendular, muitas pessoas acabam que vão morar nas áreas de comunidade, nas áreas de favelas, né, que ficam exatamente no Rio de Janeiro, no caso, né, na própria região do centro. Então, essa mesma conformação urbana nos mostra aí o próprio acesso à cidade dessa população. E aquilo, né, se a gente tem um entrave para solucionar, um problema para resolver, da onde que vem isso, né, além da questão do crescimento da população? Um ponto que é necessário colocar quando fala-se de planejamento urbano, quando fala-se, melhor dizendo, né, de mobilidade urbana, é a gente falar da diferença entre carros e ônibus. Até praticamente é uma platitude a gente falar isso, mas é aquilo, a gente tem cada vez mais carros nas ruas, o carro, né, transportando aí no máximo, em média, né, 5 pessoas, e o ônibus aí transportando várias outras, né, 30 pessoas de uma só vez. E é aquilo. Por que as pessoas optam por andar mais de carro do que de ônibus? Porque a gente tem, claro, uma carência na questão do transporte público. A gente tem transportes que não são seguros, que são caros, linhas de ônibus que não atendem às diferentes áreas da cidade, né? A gente tem mudanças rotineiramente nas linhas de ônibus e a maior parte das vezes essas mudanças elas não atendem à demanda da população.
Por que não atendem? Porque são mudanças feitas de uma maneira vertical. São mudanças feitas sem ouvir aquilo que a população ela tem para dizer, né? Quais são as necessidades que a população ela precisa que sejam atendidas. Então a gente tem preços abusivos, um transporte que é precário, um transporte que não tem, na sua maior parte das vezes, é carente aí de segurança, né? A gente tem trânsitos cada vez mais caóticos, tá certo? E as pessoas, claro, com tudo isso, vão preferir pegar os seus veículos, né? Ou, de repente, pagar um carro por aplicativo, ou realmente juntar um dinheiro para comprar, talvez, para utilizar o seu carro como o seu meio de transporte aí para o trabalho. Se a gente tivesse um transporte público que atendesse às demandas da população, que tivesse um preço justo, que fosse algo que fosse atender realmente a população e não fosse transporte que a gente vê aí rotineiramente lotado, toda hora com algum tipo de problema, toda hora os trens com algum tipo de problema, metrô com algum tipo de problema. Se a gente tivesse um transporte público que fosse realmente eficiente, eu acredito que as pessoas começariam a optar mais aí para os seus trabalhos utilizando o transporte público, né? Por quê? Porque veria que aquele transporte público ali, ele é eficiente, né? Ele consegue sanar os problemas, ele consegue atender as demandas. A pessoa não precisaria tirar o seu carro da garagem para ir para o seu ambiente, né? Para o seu local de trabalho. E tudo isso também a gente traz à luz a questão ambiental, porque com cada vez mais veículos circulando nas cidades, a gente tem uma emissão de gases poluentes em uma maior quantidade. E isso vai ocasionar a elevação de temperatura, a formação de ilhas de calor. Isso vai afetar diretamente a questão dos desequilíbrios ambientais, o aumento da poluição do ar, o aumento da poluição sonora. Então tudo isso também faz parte e precisa ser visto nas políticas de mobilidade urbana. E o principal desafio na questão da mobilidade urbana é a gente ter um planejamento e uma gestão urbanos que sejam adequados ao crescimento da população. Esse crescimento, como eu falei antes, ele acaba se colocando como entrave. E como que esse entrave ele pode ser solucionado? Claro, o investimento em transportes públicos, ônibus, trem, metrô. O metrô, gente, é uma das principais formas para sanar os problemas de mobilidade. Porém, é algo também que demanda muito investimento, é algo caro de se fazer. Mas é claro, o retorno ele vem sempre a longo prazo e ele é um retorno praticamente certo, A questão dos incentivos também ao uso de fontes de energia limpa, a construção de ciclovias, ciclofaixas, mas é claro, tudo isso também é adaptado ao relevo. Não dá pra gente pegar, por exemplo, uma cidade de Minas Gerais, que seja uma cidade aí localizada próxima às áreas de relevo mais acidentado, tá cheia de ciclofaixa, cheia de subida e descida. Não é algo viável, plenamente viável. Mas agora, se a gente pega em cidades litorâneas, em cidades que têm um relevo mais plano, isso se torna cada vez mais viável, A integração de modais, ela também auxilia, ela também é uma das ferramentas que poderiam ser utilizadas para reduzir, não digo nem resolver, mas para reduzir também os problemas aí de mobilidade urbana, visto que a gente tem uma população que atravessa grandes distâncias, Então, ter-se a integração entre os meios de transporte, entre os modais de transporte, a questão do ônibus, trem, metrô, barcas, tudo isso também auxilia muito na redução dos problemas relacionados à mobilidade. A questão de iluminação pública, porque isso vai trazer uma sensação de segurança maior para a população, principalmente, é claro, no período noturno, onde muitas pessoas estão saindo dos seus trabalhos e tal. E aí, novamente, no investimento em fontes de energia limpa, investimento em ciclovias, ciclofaixas, e disponibilizar esses serviços, para a população. Mais questão de policiamento, de vigilância nas ruas, para evitar congestionamentos, para evitar aqueles nós, no trânsito que volta e meia a gente vê.
tá certo, gente? São algumas medidas que poderiam ser tomadas, mas é claro, né? Claro, não somente isso, dentro de um contexto de um planejamento urbano, para atender a população não apenas dos centros das cidades, mas também atender a população, as populações mais periféricas, porque essa população é a maior parte dela que se desloca rotineiramente em direção ao centro para os seus locais de trabalho. Então, se essa população periférica ela não consegue ter acesso de maneira adequada às suas áreas de trabalho, como eu falei antes, isso vai gerar uma série também de problemas econômicos, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre mobilidade urbana. Deixa aqui nos comentários o que você acha que poderia ser feito nas cidades para tentar resolver ou reduzir os problemas da mobilidade urbana. Exemplos aqui que vocês já viram, já passaram, já ouviram falar sobre cidades que conseguiram resolver e tal, tá certo? Beijão pra vocês! Se cuidem, tá certo? E é isso, até a próxima semana no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!